Amém, Tiaguinho. O microfone é aberto para você. Amém. Gostaria de... Pode falar, Josiel. O Fafá está com problema no Zoom pedindo ajuda. Você pode ajudar? Bom, a paz de Cristo para os irmãos, para a igreja que se reúne em Zoom. Então, nós aqui reunidos, né, nós vamos abrir a palavra de Deus para pensar um pouco nesta palavra e meditar e trazer como alimento para os nossos corações. Como o Josiel pregou num sermão de prova, um texto mais conhecido de evangelismo, eu vou pregar para os pastores e os missionários da igreja de Zoom um texto mais conhecido sobre o Salmo 23. E nós gostaríamos que, antes de começar propriamente a ler a palavra de Deus e falar do texto, eu gostaria de contar uma piada, né? Fazendo jus. Se bem que eu não sei contar piada. Eu tenho que falar, agora é hora de rir. Aí o pessoal ri, entendeu? Mas diz que dois mineiros lá da região do Cícero, lá, saíram lá de Minas e foram lá para o Amazonas para pescar. Chegaram lá, pescaram e pegaram 2 peixes de 60 quilos. Voltaram, aí quando chegaram no avião, o cara do avião falou, não, mas não pode entrar com todo esse peso. Pode só um peixe de 60 quilos, os dois. Mas eu não vou cortar o meu. O outro falou, eu também não vou cortar o meu. Mas o ano passado nós fizemos a mesma pesca e entramos nesse mesmo avião e fomos com os 2 peixes. Aí o cara falou, bom, então pode entrar. Aí o avião subiu, quando subiu, daí a pouco começou a cair, caiu. Aí um mineiro virou para o outro e falou, uai, não é que o avião caiu no mesmo lugar que ele tinha caído o ano passado? Sempre as mesmas coisas dão os mesmos resultados. Se nós repetimos a mesma coisa, sempre vai dar o mesmo resultado. Então é uma piadinha, mas é uma ilustração. Então, quando nós lemos textos que são muito conhecidos, a gente tem que variar um pouco a forma de ler. E normalmente tem alguns adeptos aí da Bíblia Mensagem, né? E que a Bíblia Mensagem ela já fala nesse texto de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Então é um pouco diferente a tradução. Mas nós temos que procurar na palavra de Deus ver sempre se a palavra é a mesma, nós temos um espírito diferente, um espírito que nos ensina todos os dias. Porém, eu não podia deixar de falar também um pouco, que eu acho que é bastante importante, que hoje nós vivemos num clima de incerteza total, né? Se vai ter emprego depois, se as empresas vão continuar, quantas empresas vão fechar, enfim, nós temos aí uma incerteza total no campo da economia, no campo empresarial, nós temos muita incerteza em todos os lugares do mundo. E também temos a incerteza, né, que eu acredito que nós temos a incerteza mesmo de cada um de nós. Hoje não podemos nem ter dor de cabeça que já pensa que é o coronavírus, né? Ou se está espirrando, o corona está chegando. Então, nós também vivemos esse momento de incerteza. Durante esse tempo, nós ouvimos muitas histórias de como começou o coronavírus, né? E eu acho que é uma coisa que a gente não sabe dizer de uma forma mais clara como começou. Então, eu tenho aqui três pesquisas que foram apresentadas como se fosse o início do coronavírus. Não quero com isso dizer, não, foi desse jeito ou daquele jeito. Eu só quero dizer que
qualquer jeito que tenha sido aqui, Deus tenha permitido para que nós estivéssemos vivendo uma experiência diferente. Talvez até para muitos das igrejas, pode ser que alguma igreja até vá fechar após essa experiência do coronavírus, porque não conseguiu se reunir, não teve tecnologia para fazer as reuniões, enfim, e oraram de casa em casa, porém, muitas igrejas têm sofrido esse desligamento assim, das pessoas. Então, antes de ler a Bíblia, eu gostaria de ainda falar dessas experiências. Por exemplo, uma virologista, pesquisadora da China, chamada Xiu Zhengli, ela é uma pesquisadora há 16 anos só sobre vírus e transferem de animais para seres humanos. Então, ela vai naquelas cavernas de morcegos e lá ela faz a pesquisa dela. Ou das pessoas que moram dentro das cavernas, que a gente pensa que a China, como é um país que tem muita riqueza e que é um país segunda economia do mundo, a gente pensa que todo mundo mora bem, né? Mas a China tem lugares onde mora que não tem condição nenhuma de morar, talvez até pior que muitos lugares do Brasil. E aí ela é pesquisadora e ela fez um trabalho, né, junto com um norte-americano chamado Peter Daszak. E eles sempre viram a infecção de seres humanos por causa de animais. E eles, quando surgiu o coronavírus, falaram que foi do laboratório dela que surgiu o coronavírus para o mundo. Então, o laboratório que ela trabalha é em Wuhan, onde realmente foi o centro da propagação do coronavírus. Outra pesquisa diz assim que aí foi um trabalho que um jornalista fez, que ele diz que a China ela tem os mercados vivos, né, que é onde você vai lá e escolhe o animal que você quer matar para comer carne daquele animal. E como ele é morto na hora, eles também ficam vivos lá nesse mercado. E assim, uns se machucam e derrubam sangue sobre os outros, ou fezes sobre os outros, e vai caindo. E também é um lugar de muita sujeira. Então, disseram que é uma possibilidade do coronavírus ter aparecido por causa dessa sujeira, né, e dessa transmissão de uns animais para os outros. E aí, através de um pangolim, é que o homem comeu a carne do pangolim e aí ele estava contaminado porque pingou coisa de morcego em cima dele e aí surgiu o coronavírus. Outra história, que é uma história que eu achei bastante escabrosa, mas a gente tem ouvido falar, por exemplo, de ciência quântica, física quântica e tal. E essa história ela é o seguinte, que os vírus, né, e as células são células envenenadas e é parte da célula normal, o DNA da célula, o RNA, que são expelidos e formam dessa forma o que a gente conhece como vírus. E no ano de 1918, no final do ano 17, surgiu as ondas de rádio. E aí, no ano de 2018, de 1918, teve uma epidemia geral. E aí ele disse que a cada momento em que uma nova descoberta é feita, e essa descoberta é carregada de eletricidade, ela carrega o planeta de eletricidade. E ele diz assim que os seres humanos também são possuídos de muita eletricidade. Quem é um ser humano que é bem saudável? Alguém que tem a quantidade de água equilibrada no organismo, não a parte elétrica do organismo. Então, aí ele conta as várias epidemias que houveram durante a história
e quais foram as epidemias e qual foi o fato que gerou a epidemia. E que agora ele fala que esse coronavírus ele pode ser mais um salto de qualidade não, um salto de eletrificação do mundo com a chegada do 5G. E ele diz assim que a cidade que ocorreu a colocação de 5G para todo mundo foi em Wuhan. E aí ele termina a palestra dele dizendo assim, que um tal de Rudolf Steiner, em 1917, ele falou assim, no tempo que não haviam tantas correntes elétricas, quando o ar estava muito cheio, não estava muito cheio de influências elétricas, era mais fácil ser humano. Por essa razão, para ser absolutamente humano, hoje é necessário muito mais capacidades espirituais, muito mais fortes do que aquelas daquele século. Então ele quis dizer assim que o mundo, né, está eletrificado e cada vez mais eletrificado, ele tem um distanciamento espiritual das pessoas, elas deixam de ser humanas. Então precisa de uma carga muito maior de espiritualidade para que elas sejam realmente pessoas humanas e espirituais. Se a gente fosse pensar assim, né, eu acho que a gente tem assim aquela parte bíblica, né, que diz assim que o amor de muitos esfriaria. Então, o decorrer da humanidade, a tendência é que haja menos amor, né, e do que então isso bate um pouco com o que ele falou, principalmente essa parte final. Então, eu gostaria de dizer isso aí para dizer assim, não sabemos exatamente o que criou, porém há explicações e essas explicações nos causam também um pouco de pavor, né? Puxa, e aí ele contou durante a palestra dele que numa das eletrificações que ele contou, que não tinha naquela época não tinha avião e a pandemia ou a epidemia ela surgiu no Kansas, nos Estados Unidos e ela atingiu a África e a Ásia rapidinho em 2 semanas sem esse transacionamento de aviões. Então ele diz que essa pandemia ela se propaga por eletrificações do globo planetário que há interligações entre eles. Esse cara é da física quântica. Então dá para a gente ficar pensando, poxa, se for isso mesmo, né? Então o que vai atrapalhar se a gente vai pegar ou não a enfermidade, talvez o celular ajude a pegar. Mas vamos ler o texto, então. Agora nós estamos renovados assim pelo coronavírus, né? Que nós não sabemos de onde veio, né? Então nós temos que confiar em Deus, né? E saber que Deus é o Senhor da vida, é o Senhor de tudo. Nada criou no universo sem a presença dele. Tudo que foi feito sem ele não se fez. E o que se fez foi através da permissão dele ou da própria criação dele. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha aí. Então, podíamos dizer assim, que o Salmo 23, ele é certamente o salmo preferido de toda a cristandade, como salmo. Ele também é aclamado em todos os lugares, as residências, estabelecimentos comerciais, os hospitais, as escolas, os veículos, né? Até mesmo os jazigos tem um pedaço do Salmo 23,
que ostenta parte do Salmo ou até muitas vezes o capítulo inteiro. O capítulo inteiro. O autor, né, sem fazer discussão aqui de autoria, o autor é Davi e ele foi um pastor que se tornou um rei em Israel antes de tomar, ele era um pastor muito destemido, muito dedicado e também enfrentava qualquer coisa. Nós lembramos que quando ele foi lutar contra o gigante Golias, ele falou que já tinha matado um urso e já tinha matado um leão para defender as suas ovelhas. E que quem era o gigante para ir contra ele se ele tinha Deus com ele, né? Lógico que ele confiava em Deus. Então, só que nesse momento que Davi escreve esse salmo, ele estava fugindo de Saul. Então, Saul estava perseguindo, mandou seu exército atrás, e ele, nesse momento de estar fugindo, ele também não deixou de confiar em Deus. Não é que ele fugiu e depois falou, bom, então já que eu fugi mesmo, eu me viro e Deus... Não, ele continuou confiando em Deus e aí ele escreveu esse salmo para dizer uma coisa que é muito interessante. Deus é pastor, né? Deus é o meu pastor e nada me faltará. Na descrição desse salmo, ele tem 57 palavras no hebraico. As 57 palavras no hebraico, se você puxar um pouco daquela cabala antiga dos judeus, essas 57 palavras significam alimento. Se você pegar o valor numérico das palavras existente, você vai ter uma combinação de letras de 227 letras, que significa bênção. Então, esse salmo, na realidade, ele é a bênção do alimento. Então, ele é falado pelo judeu após a refeição ou no começo da refeição. Então, eles se reúnem e falam o salmo na hora da alimentação, porque, na realidade, ele é a bênção do alimento. Algumas versões até traduziram que o Senhor não é o meu pastor, mas a pastagem. Se for o pastor, é aquele que guia e conduz ao alimento. Se for a pastagem, ele é o próprio alimento. Então, porque as palavras no hebraico, as duas não têm diferença, porque hebraico não tem vogais. Então, as letras ficam praticamente iguais. Se você lê o Salmo 23 e falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dá a impressão que está resolvido, está tudo certo, Deus é isso mesmo e pronto, né? Como se fosse assim uma repetição de que Deus está no controle e está resolvido. E na realidade é isso mesmo, porque Ele é o pastor, né? E Ele é dono de todas as coisas. Porém, há uma definição do capítulo que diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas você tem que pegar os versículos seguintes para aplicar como ovelhas. Por exemplo, você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, que é uma das coisas que o pastor faz com a ovelha. Levar para pastos verdejantes e ela dormir naquele chão fofo do pasto verdejante. Ela tem uma cama fofa para esse momento. E se você pega, por exemplo, levar as águas tranquilas, a ovelha é um animal dócil e a ovelha ela não toma água em correntes fortes. Então, se tiver uma corrente forte, ela já não aceita tomar água lá. Então, o pastor também tinha que arrumar uma água que fosse um lugar, um rio, algum lugar que fosse mais tranquilo. Então, aqui o pastor leva para as águas tranquilas, né? E para que ela tomasse
refrescasse o seu interior e tomasse a sua água, né, muitas vezes depois de um caminhar longo, porque quando o pastor também levava para as pastagens, muitas vezes as pastagens eram longe de casa, ou longe do curral, e muitas vezes eles demoravam muito tempo. Tanto é que o pastor ele escolhia a hora de levar as ovelhas. Ele não ia na hora do sol quente. Na hora do sol quente, ele só levava um pouco antes para estar próximo do rio ou próximo de um poço onde ele ia tirar água. E muitas vezes a ovelha que não queria tomar água porque ela não estava assim, não sei se muita vontade, mas o pastor tinha que pegar a água na mão dele e colocar para a ovelha tomar. Então a ovelha sempre é um animal que é dócil, porém exige carinhos e cuidados especiais. Eu acho que quem foi pastor de igreja, muitas vezes ferir uma suscetibilidade é muito fácil, né? O duro é consertar depois, né? Então eu acho que é uma natureza que Deus colocou também para o homem aprender a ser pastor, né? No caso de Davi, para depois ser rei. E também colocou para Moisés ser pastor, para depois ser libertador. Colocou para Jacó também, para que ele tivesse as experiências com Deus, também tendo sido pastor. Interessante que os três pastores assim que eu citei, Jacó e Moisés cuidavam das ovelhas do sogro. E Davi cuidava das ovelhas do seu pai, né? Então, eram pessoas, no caso de Davi, ele era muito jovem ainda quando ele começou essa atividade e desenvolveu essa atividade. Então, quando você tem essa análise dos textos, pegando cada versículo sendo uma atividade do pastor, eu acho que é uma forma da gente ver bem esse texto e ver detalhadamente o cuidado que Deus tem por nós, né? Esse cuidado que Deus tem de guia-me pelas veredas da justiça. Quer dizer, Deus guiando pelo caminho certo. Como que ele guia pelo caminho certo, segundo a palavra de Deus? Aqui a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a vara, né, o bordão ou a vara, era para dirigir, para orientar, para colocar no lugar, para que a pessoa não desviasse do caminho. Porém, as ovelhas que se desviavam muito do caminho, não sei se vocês sabem, o pastor quebrava uma das pernas dela, para que ela não fugisse sozinha, não se afastasse muito do rebanho. Porque ela se afastando do rebanho, ela podia ser atacada por um leão, por um lobo, atacada por chacais, por hienas. Então, o cuidado que o pastor tinha, ele quebrava a perna dela, só que depois ele tinha um fardo para carregar, né? Porque ele tinha que carregar o tempo todo. Mas para o pastor era melhor do que perder a ovelha, esse trabalho mais delicado e mais que ele estava fazendo para que a ovelha fosse realmente tivesse a vida protegida. Então, Deus também protege as nossas vidas dessa mesma forma, fazendo com que a gente vá pelo caminho da justiça, ou trilha pelo seu reto caminho. Então, nós, mesmo quando o pastor ia conduzir as ovelhas por aqueles lugares que eram verdadeiros buracos, né? O pastor lá ele punha as ovelhas como se elas estivessem em linha indiana para que seguissem a voz dele. Então ele costumava ou cantar ou tocar algum instrumento para que a ovelha fosse atrás. E as ovelhas elas tinham um dom de ouvir o pastor e não se acostumar fácil com o outro pastor. Então quando ia trocar de pastoreio, eles tinham dois pastores. Então era normalmente o jovenzinho que estava crescendo, ele exercia primeiro a função de auxiliar de pastor, para depois se tornar um pastor, porque as ovelhas não acostumariam se pegasse de um dia e já mudasse de pastor no outro dia. E eu acho que nós também, né, que somos filhos de Deus,
nós acostumamos com a palavra de Deus. Qualquer palavra que venha diferente, a gente já fica meio preocupado com onde que vai dar esse novo caminho aí, né? Então, a gente tem essa preocupação de que Deus está sempre realmente orientando as nossas vidas. Agora, não sei se vocês lembram da história do Rio Nilo. O Rio Nilo era um rio que na seca ele estava praticamente seco, né? E só tinha os buracos, as solapas de onde passou a água, e na cheia ele enchia muito. Então, alguns autores dizem que o Vale da Sombra da Morte era esses lugares dos rios que secaram, porque neles estavam muitas vezes aqueles ramos, e dentro daqueles ramos cobras estavam lá. Então, que o pastor, para que a ovelha não fosse picada nesses lugares, e a picada de cobra para a ovelha era fatal, ele colocava o óleo na cabeça da ovelha para que a ovelha, ao ir pastar naquela moita, a cobra fosse embora e não picasse a ovelha. Então, nós sabemos que, assim, no nosso caso, nós temos o quê? O Espírito Santo, que é o óleo, né? Que é colocado na nossa cabeça para que a gente também possa fazer afugentar os perigos que estão ao nosso redor. Então, é uma forma de ver o salmista para que a gente saiba direitinho como Deus tem tanto cuidado por nós, dessa forma, cuidando em todos os momentos. Outra coisa que nós também podemos... Estou quase acabando. Outra coisa que nós também podemos ver nesse salmo é que o salmo ele tem os 4 primeiros versos, fala de Deus como pastor. E os 5º e o 6º verso, ele fala de Deus como anfitrião. A gente pode até ler de novo os 5 e os 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O anfitrião, né, que não é o caso do Wesley, né, ele convidava o vassalo, né? Então, na realidade, um rei também, quando ele fosse dar banquete para os seus trabalhadores, ele que convidava para que viesse na sua mesa. Então, era um costume antigo que o vassalo ele sentava na mesa com o rei, porque o rei é que ia dar todos os direitos para ele. E dando os direitos e reconhecendo o trabalho dele, ele dava um cálice para o vassalo, e o vassalo então ia participar da mesa, tomando também do cálice do anfitrião. E ele também ia participar da bondade que era servida, porque na recepção, a recepção era desde do convite até sentar na mesa. E na mesa participar com toda a desenvoltura, porque era uma dádiva do anfitrião. Então, se a gente for pensar nessa dádiva do anfitrião, nós podemos pensar no que Deus fez por nós. Ele nos convidou, nos trazendo da rua, da vassalagem, para Ele, e aí Ele nos dá toda a condição de participar na mesa com Ele. E nesse participar da mesa, Ele estaria nos dando, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Misericórdia aqui não é a palavra misericórdia só, mas é o amor de Deus fazendo com que a pessoa se tornasse participante. Então, é como se fosse aquele amor que nós falamos no primeiro dia, né? Naquele dia, do amor de Deus que pega a pessoa que não merece e traz no lugar do merecimento, no caso aqui, pelo anfitrião. Então, Deus, enquanto anfitrião, é uma sugestão para, aqui no Velho Testamento, como o José gosta, do Velho Testamento, você lendo como a partir de Cristo, é um ato de salvação que está acontecendo aqui no Salmo 23.
Então, o ato da salvação dada por Deus através do seu amor, transformando as pessoas para Ele e trazendo para que a pessoa possa depois habitar na casa do Senhor para sempre. É uma condição de pertencer a Deus e de viver com Ele e estar com Ele para sempre. Então, nós podemos lembrar que Jesus também, no capítulo 10 de João, ele se tornou como o exemplo do pastor. Porque todas essas questões aí que a gente falou da ovelha, Jesus também fala no capítulo 10, de que as ovelhas dele ouvem a sua voz, né? E não seguem a qualquer pessoa. Agora, é interessante que Deus faz também as coisas por nós, não só por nós, ele faz por amor do seu nome, está aqui no Salmo, né? Por amor do seu nome. Então, a garantia não é a nossa bondade, a garantia é a bondade de Deus. A garantia não é a nossa perfeição, mas a garantia é a perfeição de Deus. Deus é quem nos dá graciosamente a sua salvação e nos coloca para sentar na mesa com Ele. Então, que Deus possa estar nos abençoando e dirigindo as nossas vidas. Eu não sei quantos já receberam aí uma definição assim do Salmo 23 que vem assim: o Senhor é meu pastor, significa relacionamento, e nada me faltará, significa provisão. Então, isso aí está correndo sempre na internet, então nem vou falar, né? Mas dizendo que esse salmo tem relacionamento, provisão, descanso, renovação, tem orientação, tem propósito, tem tribulação, tem proteção, tem lealdade, tem correção, tem esperança, tem abundância, tem bênção e tem segurança. Então, nós podemos ler esse salmo e ler sempre pensando que Deus pode nos dar mais um pouquinho do seu amor e nos entender em todas as nossas dificuldades, diante de todas as coisas que nós temos e diante dos problemas que enfrentamos. E agora também, cercado de incertezas, nós podemos confiar em Deus e colocar nele como ele. Deus é o nosso pastor no Velho Testamento. Jesus é o nosso pastor no Novo Testamento, que significa a mesma coisa. Deus realizando a sua vontade e o seu amor em nós. Deus nos abençoe.